ao vivo para toda a galáxia, confins do universo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos muito bem. Quando eu tinha, lá nos meus 12, 13 anos, que eu comecei a estudar a Bíblia, os Evangelhos, eu comecei a estudar Mateus 24, 25 e 26, que é quando Jesus senta com seus discípulos e os discípulos perguntam a ele sobre o fim dos tempos. Ou pelo menos é como eles chamavam, né, gente? Eu sempre falo isso, a Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é um livro riquíssimo de histórias, de conhecimento, de metafísica, de espiritualidade. É sim, gente. É fantástico. Só que a gente precisa ter a sabedoria e o discernimento para não levar tudo ao pé da letra, porque é um livro bastante metafórico. E com base no entendimento daquelas pessoas, a gente não pode tentar entender o mundo hoje, a vida hoje, entender o todo a partir da consciência de pessoas que não tinham muita cultura. E um pensamento bastante primitivo, bastante atrasado, dadas as condições, por exemplo, hoje da tecnologia, da ciência. A gente pega certos tipos de pensamento deles da época e a gente precisa entender que aquilo que Jesus disse passou pelo prisma da consciência de pessoas que não tinham tanta cultura e tanto entendimento de autoconhecimento, de astronomia, de astrologia, de metafísica, de espiritualidade. Então, muita coisa que Jesus dizia era levada ao pé da letra e, infelizmente, até hoje é levada ao pé da letra. E é preciso que se entenda, porque o mestre falava por parábolas. Então, eles entendiam o desfecho dessa era, o desfecho do cronograma kármico desta humanidade como o fim do mundo, e não é. O mundo em si não vai acabar. A gente já passou por várias eras, por várias transformações geológicas e o mundo nunca acabou, né? O mundo acabou para os dinossauros, a era do gelo também passou, a era lá do povo hebreu mesmo passou, já foi uma outra civilização depois dessa, a era do pessoal sumério também. O Antigo Egito, né? Toda a dinastia do Egito, que foi uma época muito próspera e terminou com o reinado de Cleópatra. Depois disso, o Egito nunca mais foi o mesmo. Aquela dinastia egípcia também passou. A época dos capelinos, Lemúria, Atlântida, tudo isso passou. Nós já vivemos N civilizações. Inclusive, nós temos um espaço de tempo muito grande entre os dinossauros e nós. São mais ou menos 65 milhões de anos, que foi o fim do período Cretáceo, né? Até aqui. Você imagina o que aconteceu nesses 65 milhões de anos? Nós não temos registros. Claro que se você pegar e colocar no Google arqueologia proibida, você vai começar a ver uns estudos, alguns achados, assim, de objetos, alguns vestígios de civilizações de milhões de anos, ou seja, bem antes de surgir o primeiro ser humano nesse mundo. Inclusive, eu já vi uma vez, uma foto de um objeto de metal, que quem achou, que os arqueólogos ali, de acordo com o conhecimento deles, dataram aquele objeto de milhões de anos. Aí a gente pensa, gente, nós começamos a ter tecnologia nesta era depois da Revolução Industrial. Milhões de anos, um objeto de metal, de chumbo, não sei bem o que era. Então, peraí. 65 milhões de anos depois dos dinossauros, né? Esse período todo, aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, que a gente não sabe o que é, nós não temos estudos sobre isso, não temos nenhuma base científica, não temos nada muito concreto, apenas vestígios, mas tudo indica que houve de fato alguma coisa. Então, desde que esse planeta foi formado pelos grandes espíritos, há bilhões de anos, né? Vem acontecendo de tempo em tempo, existe um cronograma kármico para um tipo de civilização. Tivemos os dinossauros, que ficaram aqui milhões de anos, né?
Depois a gente tem esse vão, esse espaço aí que a gente não sabe o que aconteceu no meio dele. E depois tivemos a era dos primatas que começaram a evoluir. Aí veio aquele pessoal todo, os neandertais, homo sapiens, e virou a gente aqui. Essa evolução começou a ser acelerada para abrigar uma civilização mais avançada que começou com os capelinos. Eu até falei sobre isso na palestra do Arcanjo Miguel, né? Então, quando esse pessoal veio para cá, eles vieram sabendo que o cronograma kármico, o ciclo kármico tem começo, meio e fim. Normalmente, gente, o ciclo kármico de uma civilização que é deportada, que é transferida para um planeta para recomeçar a sua evolução espiritual, planeja-se de início aproximadamente 10.000 anos. Quando fala assim, ó, o planeta Terra não está, a civilização, né, não está evoluindo, não está acompanhando todo o processo de luz no planeta e tal. Então nós vamos tirar essa civilização que está aqui e vamos deportá-la. Vamos colocá-la num planeta mais atrasado para que eles possam recomeçar a sua evolução lá, porque aqui não vai mais ter jeito de continuar. Quando fazem essa deportação, quando enviam essas hordas de espíritos para outro planeta, neste tipo de expiação, porque existem vários tipos de planos kármicos em diferentes tipos de planetas, eu estou falando de planeta expiatório, tá? No nosso nível aqui de evolução. Normalmente é um projeto que dura em torno de 10.000 anos. A civilização adâmica, essa mais recente, lá do povo de Abraão, está aqui há mais ou menos uns 6.000 anos. Espera-se que nesse prazo essa civilização caia a ficha, se resgate, se liberte da ignorância que a trouxe para cá. Se isso não acontecer, das duas uma. Ou o ciclo vai se estender, podendo se estender para alguns espíritos até 20, 30 anos, depende do nível de ignorância e depende do tipo de planeta, né? No caso do nosso, não tem tempo para isso. Não tem mais tempo para isso. Não dá para esperar 30, 40 mil anos para a raça adâmica, essa última que chegou aqui. Porque o planeta vai passar por um processo de regeneração. Para isso acontecer, o planeta precisa subir a frequência. Agora, se ficar esperando a boa vontade das pessoas, quando é que isso aqui vai melhorar? Não, vamos ver. A boa vontade aí. Desde Jesus, por exemplo, tem 2.000 anos. E ele trouxe uma verdade universal, que é uma das frases que eu mais gosto dele, que é tudo é possível que crê. Ok, tem 2.000 anos isso, tá? Hoje, no século XXI, com toda essa tecnologia, será que nós realmente entendemos isso? Será que realmente entendemos a frase tudo é possível que crê? A gente fala que entende. A gente fala que entende. Até viu um problema. Até viu uma situação difícil e nos amedrontar e nos desafiar. Aí a gente vê se realmente acredita nessa frase. Porque se tudo é possível que crê e se basta eu crer para resolver essa situação, então tá fácil. Teoricamente tá fácil. Mas é no vamos ver da coisa que a gente vê se crê ou não. Esse juízo o homem tem que fazer por sua própria conta. Eu preciso fazer essa análise em mim todos os dias, o Caio na vida dele, vocês na vida de vocês. O que está acontecendo hoje foi falado nos capítulos 24, 25 e 26 do livro de Mateus, na Bíblia. Jesus disse que nós veríamos guerras, rumores de guerras, né? Nação contra nação, reino contra reino. Nós veríamos a cidade santa, que é Jerusalém, sitiada, cercada por exércitos. Tudo isso foi dito por Jesus. Estamos vendo isso. E ele falou que quando nós víssemos essas coisas, que era para que a gente tivesse essas coisas como um sinal de que o desfecho está próximo. Para quem gosta do assunto,
Eu recomendo as palestras Transição Planetária 1 e 2. Também temos a Transição Planetária, o Deserto e a Terra Prometida. Temos o Ano do Pavão e a Data Limite. Todas essas palestras, gente, eu falo sobre esse processo de transição. Tem uma parte lá dos evangelhos que é bem interessante, que Jesus fala assim: havendo duas pessoas, duas mulheres no moinho, uma será tirada e outra será deixada. A igreja entende isso como arrebatamento, porque é dito que Jesus vai chegar no final dessa era, separar as ovelhas, os cabritos, e dar às ovelhas o reino que está preparado para elas. Mas aí, gente, é o seguinte: não pode só ler isso, tem que ler Daniel, tem que ler Isaías, tá? Porque Isaías foi um dos profetas que mais falou sobre essa nova terra, sobre essa regeneração. Tem que ler Daniel, onde Daniel fala muito sobre isso também. Se não me engano, Jeremias fala bastante disso também. Abacuque, Ageu, esses pequenos profetas lá do Velho Testamento trouxeram muita sabedoria dessa fase, desse período de regeneração. E aí eles entendem que quando Jesus fala que uma será deixada e a outra tirada, ele está falando do arrebatamento, que vai levar a igreja dele para algum lugar. Bom, peraí. Nós temos que entender isso, porque a gente não pode pegar um entendimento de um versículo só e formar uma crença em cima disso. Ali nada mais é do que a deportação. O planeta chegou no nível de frequência X. Se ele subir mais do que isso, quem ficou aqui nesse de baixo não cabe mais. Começa a sofrer um processo de catarse muito forte. Agora, por exemplo, nós temos 2 planetas. 2, não só. A velha Terra, com todos os paradigmas atrasados, todas essas crenças arcaicas, religiosas, culturais, obsoletas. E temos uma outra Terra renascendo desse processo de transformação, de autoconhecimento, que é uma terra formada por pessoas lúcidas, que estão se iluminando, e como disse lá João, lavando e embranquecendo as vestes no sangue do Cordeiro. Não assusta não, tá, gente? Eu vou ter palestra sobre isso, tá? Explicar o porquê que João fala do sangue do Cordeiro e que é para a gente lavar as vestes no sangue dele. Mas, para resumir, é ter o viver de acordo com o viver de Jesus. E esse é o processo de iluminação. Para esses que estão subindo a frequência, eles já estão entrando na egrégora de um outro planeta, de uma outra vida. Tanto que você está numa mesma cidade e nesta mesma cidade existem pessoas vivendo vidas completamente diferentes. Uma está vivendo maravilhosamente bem, a outra está vivendo terrivelmente mal. É um produto de consciência. Eu não estou falando de injustiças nem de desigualdades sociais. Eu estou falando de consciência. E quando eu falo pessoas vivendo realidades diferentes, estou falando que uma é rica e outra é pobre, não. Porque o fato de você ser rico não dá garantia nenhuma de que você será feliz e nenhuma pessoa mentalmente e emocionalmente saudável, tá? Mas existem pessoas muito bem resolvidas, felizes, independente do status social, e outras pessoas, mesmo com status social elevado, com N coisas, sofrendo, infelizes, com depressão, ansiedade, etc. Essa consciência da nova Terra é o que alguém comentou aqui para mim, sobre a 5ª dimensão. É esse que é o processo de elevação. À medida que você vai se melhorando, se trabalhando, você vai subindo de frequência e vai saindo da egrégora dessa velha terra de conflito, de caos, de sofrimento, de desigualdade, de injustiça. Mas isso foi oferecido ao homem desde Adão. Vamos voltar lá na metáfora da árvore da ciência e da árvore da vida. O viver que eu estou falando na espiritualidade nada mais é do que se alimentar da árvore da vida. Se alimentar da árvore da vida, em outra forma de explicar, é buscar o reino de Deus.
Quem busca o reino de Deus está se elevando para a nova terra. A energia está muito densa, a Márcia falou, está na velha terra. Na nova terra não está tão densa assim não. É claro que nós ainda estamos no mesmo lugar. Então, por estarmos no mesmo lugar, essas duas terras estão meio que acopladas, tá? Então não tem jeito de eu estar aqui, ainda que eu esteja na consciência da quinta dimensão, não tem jeito de eu estar aqui e não sentir, né? Os efeitos do que está acontecendo. Eu estou no mesmo mundo, pelo amor de Deus, né? A gente não vai ser alienado enquanto tem pessoas sofrendo, passando todo tipo de situação no meio dessa guerra, por exemplo, e eu vou estar aqui sem a menor empatia, nem aí porque acontece com eles, mano, não é comigo, não sou eu que estou lá. Esse pensamento já não é um pensamento de nova terra. Porque não tem ele lá e eu aqui, somos nós. Nós todos somos um só. Então, se está acontecendo com ele, também está acontecendo comigo. Agora, isso não significa que eu vou sofrer a mesma coisa que ele está sofrendo. Mas o fato de eu ter esse conhecimento, essa consciência de que ele e eu somos um só no mesmo Deus, me movimenta para ter pelo menos empatia, compaixão e me posicionar para orar, emanar e tentar ajudar, seja de que forma for, aquelas pessoas. Quando você ignora, tipo, não, quem está na guerra é Israel, não tenho nada com isso, eu estou aqui em Minas Gerais, que diferença faz? Quando você pensa isso, você já está totalmente fora dessa nova terra, você já não tem a consciência crística, você está bem longe disso. Entendeu? Agora, esse processo todo que está acontecendo já foi avisado. Jesus disse que seria assim, até que ele voltasse. O que é ele voltar? Vamos lá, vamos voltar. Jesus estabeleceu um cronograma kármico para esta civilização. Daqui até aqui, vocês vão ter tempo de evoluir e de fazer o que vocês não fizeram no planeta, sei lá o quê. Qual é o planeta que esse pessoal veio? E tem vários planetas, né? Várias hordas de vários lugares diferentes. A grande maioria veio deportada porque não evoluiu. Uma pequena minoria vem mais adiantada. E assim, uma parcelinha bem pequenininha vem de altas esferas, de mundos mais adiantados para ajudar. Porque senão não sai do lugar. Não sai. Se ficar aqui no mundo só pessoas deportadas de baixa vibração, que não souberam aproveitar a chance lá no mundo que elas viviam, se só tiver gente assim, a gente não vai sair do lugar. Então tem que vir uns mais adiantados no meio para puxar o resto. Isso tanto para o lado bom, quanto para o lado negativo. E também no meio dessa galera toda tem que vir alguns iluminados. Como foram o caso dos profetas, tudo dentro do nível de consciência que eles podiam, tá? Não vamos exigir demais. Lembra que eu falei da cultura no começo? Caiu aqui na Terra naquele nível de cultura, vai ter aquele nível de cultura. A gente não pode exigir uma cultura de século XXI para quem nasceu há 6.000 anos atrás, né? E mesmo hoje, a gente vê como é difícil, né? Ter ética, educação, coisas simples. Coisas simples, assim, que são básicas, né? Como é que eu vou cobrar do pessoal lá atrás se nem hoje está tendo? Então, gente, esses iluminados vêm de tempo em tempo adiantar esse pessoal que está aqui. Uns vêm adiantar na filosofia, outros vêm adiantar na tecnologia, na ciência, na medicina, na biologia, na espiritualidade. Vem vários grupos de iluminados atuando em vários setores para adiantar as pessoas, as consciências deste mundo, para que se cumpra, no tempo determinado, esse processo de resgate. Mas tem um cronograma. Jesus teve que bater o martelo junto a consciências superiores, porque ele não é o rei do universo, tá? Jesus responde a hierarquias acima dele. É difícil para nós compreender isso? É. Porque para nós Jesus é o máximo de alguma coisa maravilhosa, mas existem outras consciências ainda mais elevadas que a dele.
Essas outras consciências que são responsáveis por muitos outros mundos, galáxias, etc., elas reúnem com os líderes desses planetas que estão em processo de iluminação, no caso da Terra eu esqueci a palavra, expiação, tá? Jesus comanda isso aqui. Aí passaram para Jesus assim, ó, Jesus, como se o nome dele fosse Jesus, né? Nós vamos mandar esse grupo aqui para a Terra e nós temos do ano tal ao ano tal para esse povo evoluir. Nós vamos dar para eles esse espaço de tempo. E eles vão ter várias chances, vão reencarnar quantas vezes for preciso, vão aprender quantas vezes for preciso. Nesse meio tempo, os iluminados de Jesus vão reencarnar, os servos de Jesus vão reencarnar para acordar essas pessoas e para trazer luz e para representá-lo aqui de várias maneiras. Muita oportunidade vai ser dada. Vocês vão ter, vamos supor, 10 mil anos. Eu estou dando um prazo aqui por minha conta, tá, gente? É só um exemplo. 10 mil anos. Nesses 10 mil anos, vocês vão ter chance de evoluir. Acabou os 10 mil anos, aí entra lá a história da Bíblia. Jesus reúne com os seus anjos. Quem são os anjos de Jesus? Os seus iluminados, os seus servos, certo? Já conversei sobre isso com vocês. Na consciência bíblica, anjo era o nome que se dava a qualquer criatura extraterrestre ou que vinha de uma dimensão superior. Eles não tinham consciência do que era espírito de luz, do que era ET, não tinha consciência. Então tudo era anjo. E ele próprio usava essa linguagem porque era o jeito que as pessoas entendiam. Ele disse que no desfecho dessa era, ele viria com os seus anjos. A gente é tudo metafórico. Os 4 cantos da terra e reuniria os cabritos e as ovelhas. Esse é um processo que já está acontecendo. Não é uma coisa do tipo, Jesus sentou no trono e toda a humanidade fica... Não é literal, gente. Lá no Velho Testamento fala do temível dia do Senhor, que viria sobre a terra, no fim dos tempos, que é o nosso tempo aqui. O dia do Senhor, tão temido. Mas vamos entender dia? A Bíblia começa com Moisés contando uma história de que Deus criou o mundo em 7 dias. Mas a gente não sabe que não foi 7 dias. Então, dia está representando era, período, um processo, certo? No primeiro processo, Deus criou a luz. No segundo, Deus separa o dia da noite, depois cria as plantas, os animais, o mar. Cada processo acontece uma coisa. Então a gente já entendeu que esse dia na Bíblia não é um dia literal, mas é um processo. Então existe um processo de ceifa, que ele mesmo disse lá na Bíblia. E esse processo está acontecendo neste momento. Quando fala Jesus senta no trono, não é um trono literal, gente, mas é uma posição de autoridade sobre a terra, que ele tem. E até hoje tem. Ele ainda está na liderança deste planeta e vai continuar por um tempo ainda. Então, nessa liderança, ele está fazendo o processo de separar o joio do trigo. Isso já está acontecendo. Quando a gente vê, por exemplo, essas catástrofes acontecendo, essas mortes em massa, o coronavírus que apareceu aí há pouco tempo e vem e tira aquele monte de espírito. O que é isso? É um processo de ceifa, de separação. Nesse processo, uns vão para mundos mais adiantados, outros vão reencarnar de acordo com o mérito deles e outros vão para outros planetas. Isso está acontecendo o tempo todo. E quando virou 2019 para 2020, me foi avisado, olha, passaremos por processos de ceifa. O que é isso?
essas mortes em massa, elas iam acontecer, porque era necessária essa limpeza sobre a terra. Agora, a gente vê com esse olhar catastrófico e negativo, porque a gente é apegado à matéria. A gente é muito apegado a essa vida, e é para ser assim, até certo ponto, porque a gente luta pela sobrevivência. Nós temos um cérebro animal, a gente luta pela sobrevivência. Quando fala de morte, a gente quer resistir, porque nós somos programados para isso. Agora, no olhar espiritual, gente, nós não somos daqui. Eu não sou daqui. Kai não é, vocês também não são. Viemos aqui por um propósito. Independente de sermos retirados do mundo numa catástrofe global, ou de sermos tirados do mundo de forma individual, um carro passou em cima de mim, ou sei lá, alguém me deu um tiro, não sei. Independente da maneira, todos nós vamos deixar esse mundo. O que a gente precisa ter a consciência é de que estamos aqui para nos melhorar como espíritos. Essa é a nossa principal missão. Todos vamos deixar este mundo. Todos vamos ter que ir embora uma hora. Entende? Nessa compreensão de que nós viemos aqui e que estamos aqui abraçando essa oportunidade concedida por Jesus, entendendo isso, a gente faz o melhor que pode para evoluir e para ajudar o coletivo. Essa é a missão de todos nós. Isso nos ajuda a soltar um pouco essa nossa preocupação. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Gente, solta isso. Você não é desse mundo. Você não é daqui. Você vai morrer, independente do mundo acabar daqui a seis meses, mas não vai acabar, tá, gente? Quem fica compartilhando profecia do tipo aí está gerando medo. Essa não é a intenção da luz. Eu, por exemplo, eu não tenho nem autoridade e nem ciência disso. Eu não tenho como chegar aqui para você e falar assim, olha, daqui a tantos anos vai... Não, gente, Jesus disse, nem o Filho, sabe? Nem o Filho, que era ele. Daquele dia, daquela hora, de tudo como seria, só o Pai sabe. Então, não acreditem em profecias, em pessoas que dizem que sabem porque elas não sabem. Se elas espalham isso, elas estão querendo ibope, estão querendo chamar atenção e algumas estão querendo até gerar medo. Ninguém sabe. O que se sabe é aquilo que ele disse, que nós passaríamos por processo de ceifa, de colheita. Essas mortes em massa, elas são necessárias. E desde que o mundo é mundo, elas acontecem. Os dinossauros não foram ceifados? Quantas outras civilizações, Lemúria, Atlântida, foram tiradas da Terra, eliminadas? É porque, gente, chega no momento que tem que acabar. Tem que acabar. E vai acabar como? Nós vamos falar assim, não, Caio, acabou o seu tempo aqui, vamos embora. Você vai querer ir? Você vai lutar para ficar. Então, para a vida tirar o Caio daqui, tem que matar ele. Senão ele vai embora. Para o corpo, isso é uma coisa difícil de entender, né? É traumático, a gente quer ficar de todo jeito, porque a gente é criado para isso. Agora, o espírito dele não pensa assim. O espírito dele sabe, desde o começo, que ele veio aqui evoluir. E já veio sabendo que ele ia ter que ir embora. Só que a gente vai se enfiando tanto nessa vida, se apegando tanto à matéria, a essa história que a gente está vivendo aqui, que a gente se esquece do óbvio. Que independente de fim de mundo, de tudo isso, nós vamos embora. Então, o que eu posso dizer para vocês? Faça o melhor que você sabe fazer hoje, para se melhorar como ser, para ajudar o seu próximo, evolua. Aproveita a chance que você está tendo. Se você não está, por exemplo, num ambiente de guerra como eles estão lá agora, ótimo, mérito seu. Já foi falado isso na mensagem do próprio Jesus, né, há 2 semanas, é mérito seu. Então aproveita que você não precisa passar por isso para fazer o bem. Aproveita essa escola aqui para tirar todas as lições que você puder, com classe, com maestria.
com dedicação, com disciplina, com persistência, é porque é isso que vai valer a pena. Quando você sair daqui, a forma como você viveu e o bom uso que você fez das suas experiências kármicas, tudo isso vai determinar para onde você vai e a qualidade do que você vai viver depois daqui. Então pensa sempre nisso. O mundo, a civilização humana, quanto tempo isso ainda tem, só Deus sabe. Assim como eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. Eu posso achar que eu vou viver até os 100 anos, mas eu posso morrer amanhã. Eu posso morrer aqui, ó, durante essa live. Eu sei quanto tempo eu tenho? Não sei. O que eu sei? Que eu estou vivo agora. E se eu estou vivo agora, cabe a mim agora fazer o melhor que eu posso. E o melhor que eu posso nesse momento é estar aqui com vocês, ajudando, conversando e instruindo. Ótimo. Se a cada momento da minha existência me empenhar em fazer o melhor que sei e que posso, eu já estou fazendo o que eu realmente tinha que fazer aqui. Agora, tentar compreender quantos vão ficar, quantos vão embora, ninguém sabe disso. Entende? Ninguém sabe. Existem profecias que apontam números um pouco mais específicos, mas não datam períodos. Por exemplo, tem uma das trombetas em Apocalipse que fala que quando ela for tocada, será tirada da terra a terça parte dos homens. Vai matar a terça parte, vai ser morta. Ok. A trombeta diz que a terça parte vai ser extirpada. Mas a trombeta não falou de que tempo até que tempo. Ela não falou se vai ser de um dia para o outro. Não falou se vai ser um tempo de um mês, 2, 3, 4, 5, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Entende? E se a terça parte da terra for retirada num período de um século? Quem é que sabe? Tem coisas que a gente tem o conhecimento, mas tem coisas que não nos é dado conhecimento. Por que não nos é dado? Para que a gente não se distraia da nossa real missão. Porque do que adianta eu saber que dia que isso aqui vai acabar? Do que adianta eu saber quantos vão ser mortos? Do que adianta eu saber que desfecho vai ter a guerra? Do que adianta? Eu vou poder evitar? Eu vou poder fazer alguma coisa para mudar isso? Com esse conhecimento, não. Agora, como é que eu posso fazer alguma coisa para mudar o mundo? Fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora. Melhorando a minha vida, evoluindo e me transformando num canal de luz para as pessoas. Aí sim, eu posso gerar um impacto no mundo capaz de impedir um monte de coisa. Aí sim eu posso fazer a diferença. Simplesmente saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, de que jeito vai acontecer, não me dá o poder de mudar nada. Agora, me melhorar como ser e ajudar os irmãos, sim. Essa é a única coisa que pode me dar algum poder de mudar a história da humanidade. Porque profecia são probabilidades. É igual tarô. Tirou o tarô, fala assim, ó, fulano, a tendência energética para você é de prosperidade. Tendência, mas não é destino. Vai ter prosperidade se você fizer isso, isso, isso e isso. Do contrário, não tem prosperidade. Agora, senta o bundão no sofá e vai ver a novela o dia inteiro, se você vai ter prosperidade. Não vai ter prosperidade. Fica reclamando o dia inteiro, olhando só o meio copo vazio, se você vai ter prosperidade. Fica nessa carência, nessa baixa autoestima, nesse baixo poder pessoal, para ver se você vai viver uma história de amor com alguém. Por mais que o tarô diz, você vai viver um grande amor esse ano. Ok, existe uma marcação na sua energia de que você vai viver um grande amor na vibração que você está agora. Mas se você sair da vibração, pum, acabou. Semana que vem já não tem mais a tendência, entende? Então esse negócio de vai acontecer é muito relativo. Será que vai mesmo? Depende. O que foi passado para João, em Apocalipse, vai acontecer isso aqui. Se as pessoas não despertarem. Se despertar, não foi assim com Chico Xavier? Não passou para ele?
Vamos dar mais 50 anos para a humanidade. Se, nesse período, o homem, porque tem um tal do se, né? Esse se aí é essencial. Se o homem não fizer isso, vai ser assim. Se o homem fizer, vai ser assado. E acabou. Se eu acordar amanhã, encher minha cara de cachaça, começar a usar droga, começar a comer tudo quanto é porcaria, o que vai acontecer com a minha saúde? Vai ter um desfecho, né? Agora, se eu acordar amanhã e continuar melhorando os meus hábitos de vida, vai ter outro desfecho. Entende, gente? A pergunta é, qual é o desfecho que você quer para você? Ah, esse sim. Está no seu poder mudar. Deus não manda ninguém para o céu ou para o inferno. Não é Deus que manda, é você. É você que escolhe. Ai, meu Deus, eu não quero ir para o umbral depois da minha morte. É você que escolhe. Não é Deus, não é Jesus que fala, olha assim, olha para a cara do Caio e fala assim, não, eu não vou com sua cara não, você vai para o umbral. Não, isso não existe. É ele que vai escolher. De acordo com as obras dele. De acordo com a vibração dele. Com o que ele nutre no coração dele. É o que o caminho dele vai ser feito. Vinícius não está diferente. E todos vocês aqui estão na mesma condição. É você que vai... Ai, queria tanto ir para a colônia, nosso lar, queria viver lá no meio daqueles espíritos. Ué, quem está te impedindo? Queria tanto pisar igual essa semana na MT. Eu tive uma visão da cidade dos ascensionados, que é o plano superior, né? É a esfera mais alta do planeta lá, regida por esses espíritos maravilhosos que a gente conhece, da fraternidade, né? Gente, você olha para aquele lugar assim, maravilhoso, de uma vibração estupenda. O que você pensa? Nossa, eu quero isso para mim. Eu quero pisar nesse lugar, mas não tem ninguém me pedindo. Está aberta. A cidade dos ascensionados não está fechada com cadeado, não. Não tem porteiro com listinha VIP, não. Entra quem quer. Melhor do que isso. Entra quem tem condições para entrar. A prosperidade também não está de portas fechadas para você, nem para ninguém. Agora a pergunta é, você tem condição de ter prosperidade? Na natureza é assim. Essa semana eu plantei uma roseira linda, acho que até coloquei a foto dela para vocês aqui. Para que a roseira dê as rosas, cresça com saúde, com prosperidade, eu preciso dar condições. Colocar a luz certa, a quantidade certa de água, adubo, boa terra. Aí eu estou dando o quê? Condições. Aí a natureza faz o resto. Faz a roseira crescer. Se eu quero plantar maçã, da mesma forma. Tem o lugar certo que a maçã cresce. Tem a condição certa para a maçã aparecer. Não adianta, igual aqui tem as bananeiras, né? A bananeira gosta de terra úmida, tanto que elas estão plantadas perto do brejo, lá embaixo. Se eu plantar a bananeira num lugar muito seco, eu não estou dando as condições certas para a banana crescer. Eu não estou dando as condições certas, igual plantei cebolinha também. Eu tenho que respeitar o ciclo. Eu tenho que respeitar o processo. Eu tenho que dar condições. Se eu quero um resultado X na vida, seja ele qual for, eu preciso dar condições para a vida fazer aquilo dar certo através de mim. Da mesma maneira, se o mundo melhorar, se as pessoas melhorarem, acordarem para a vida e perceberem que a gente está aqui para se melhorar como espírito, é para construir uma família, uma fraternidade, todos se ajudarem mutuamente, se isso for entendido, pronto, está resolvido. A nova Jerusalém lá, né, pode descer do céu e estabelecer o reinado do Cordeiro sobre a terra. Mas vocês acham que a Nova Jerusalém pode descer? Nessa situação que a gente está vendo aí, gente? Não pode. A partir do momento que eu aponto uma arma e atiro no meu semelhante, eu não entendi porcaria nenhuma de nada. Eu não estou pronto para viver debaixo do reinado do Cristo.
A partir do momento que eu julgo o meu semelhante, que eu aponto o dedo para ele, que eu menosprezo ele, que eu o diminuo, a partir do momento em que eu acho que viver é só viver para mim, para as minhas próprias vontades, eu não tenho condição de ter nova terra, de ter... Entende? Não tem. Quando tiver condição, vai acontecer. E se esse pessoal que está aqui não tiver condição de acessar essa frequência no tempo determinado, é simplesmente tirado daqui, traz outros melhores. Bota aqui outro pessoal, para ver se a coisa vai. Que é o que está acontecendo. Desde 2012 para cá, algumas hordas de espíritos mais adiantados estão descendo sobre a Terra, para ver se acelera isso aqui. Porque se depender desse pessoal que está aqui há milhares de anos, a coisa não vai. Nós não vamos sair do lugar. Agora, a pergunta não é quando isso tudo vai mudar. A pergunta é quando eu vou mudar. Quando eu realmente vou escolher uma vida pautada nos estatutos de Jesus, da fraternidade. Quando é que eu vou passar realmente a viver a vida de Jesus? A imitá-lo em tudo que eu fizer? Essa é a pergunta. Começa agora. Você, o seu caminho. E à medida que você vai no seu caminho, vai puxando os outros com você. Essa é a sua missão. E não preocupa com quantos vão morrer, não. Porque vai morrer, independente da gente saber ou não saber. Se for necessária, vai vir outra coisa aí, vai ceifar mais gente. Se não for necessário, não vai vir. Não adianta ficar tentando entender o que está fora do nosso alcance, do nosso mérito. E também entender aquilo que não fará a menor diferença. Vamos supor que Jesus fale para mim assim: Vinícius, diga para o Caio que daqui a 3 anos vai morrer 100 mil pessoas no Brasil de uma doença desconhecida. Tá, falei para o Caio. Caio, daqui a 3 anos vai morrer 100 mil pessoas de uma doença desconhecida. O que mudou na sua vida? Mudou alguma coisa? Só isso, exatamente. A única coisa que mudou é que agora ele vai ficar preocupado. Ou seja, piorou, né? Agora, se Jesus falar assim, ó, Caio, vai morrer 100 mil pessoas, mas eu vou te dar uma maneira de evitar. Aí é outra história. Aí é outra história. Só que, gente, Jesus já nos deu a forma de evitar isso. Entende? Ao invés de ficar falando para nós quantos vão morrer, o que vai acontecer, o que não vai, ele está nos dando as ferramentas para mudar isso. Se a gente quer que guerra pare, se a gente quer que a violência pare, que o preconceito, a fome, a desigualdade, se a gente quer que tudo isso acabe, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que evoluir, entender logo como que o universo funciona, passar a co-criar a nossa realidade em fusão com o Criador, com o todo, e passar a servir os outros. Acabou. Essa é a solução para tudo. Não tem outra solução. Se eu entendi como que a lei da atração funciona, qual que é meu papel? Vir aqui e ensinar para você. Se eu entendi qual é a mensagem de Jesus, qual que é meu papel? Vir aqui e ensinar para você. Praticar na minha vida e vir ensinar para você. É assim que a gente muda o mundo. É assim que a gente evita essas coisas. Revelação, profecia, alarde de que vai soltar demônio, igual teve uma recente aí, né? Que dia 31 vão soltar espíritos trevas. Você viu isso? É isso, chegou para mim. Que dia 31 vão soltar espíritos terríveis que vão fazer o escarcéu. Para quê? Que diferença faz? A única coisa que vai gerar é medo. Sabe o que vai acontecer? Ao gerar medo, o medo coletivo é a energia suficiente para que esses portais se abram. Entendeu a sacada? Eu sou um mago negro. Aí eu preciso vir para a Terra para fazer alguma coisa. Então eu preciso abrir um portal, né? Vamos entrar na história deles.
Só que para entrar na Terra precisa da energia das pessoas da Terra. Aí eu vou lá e mando uma mensagem para o Caio e falo: Caio, diga a eles que a fraternidade falou que no dia tal vai abrir um portal para um demônio terrível. Aí o Caio vai e espalha no site dele, milhares de pessoas leem aquela mensagem. Aí nós temos milhares de pessoas com medo. Pronto. Tá aí a sopinha pronta. A receita está pronta. O mago negro conseguiu impactar as pessoas com medo. O medo deu a ele a energia que ele precisava, agora ele pode passar. Percebe? Qual que é a missão da luz? É gerar medo? Não. É gerar amor. Luz, entendimento, compreensão, lucidez, conhecimento. Então, como é que eu sei, Vinícius, que o trabalho é da luz ou não? Simples. O trabalho está te melhorando como pessoa? Está te dando conhecimento, cada vez mais conhecimento? O trabalho está te dando o alimento, como diz a Bíblia, o alimento sólido para você crescer e ficar forte? Está fazendo isso? Então é da luz. Se é isso que está sendo passado, se ao ver os vídeos do fulano durante 6 meses eu melhorei como pessoa, minha vida melhorou, eu sou muito mais entendido, eu sou muito mais lúcido, eu tenho muito mais conhecimento sobre a vida, sobre as coisas. Opa, 10 para esse canal. Agora, se eu estou há 1 ano, 2, 3, 4, vendo o vídeo daquela pessoa, eu sou aquela mesma pessoa, problemática, difícil, tudo que esse canal fala é porque espírito disse, é que fulano disse, ou então, se tudo que essa pessoa faz é prometer dinheiro, prosperidade, namorada, tem uma coisa errada aí. Porque onde é que você viu Jesus basear sua mensagem nessas coisas? Ele é o padrão. Começa por ele. Se tem algum boy padrão nesse universo, é Jesus. Ele é o boy padrão, tá? Para tudo. Começa por ele. Compara. Pega essa pessoa que você segue, compara. Vê se o que ela está fazendo tem coerência, tem a ver com o que ele ensinou. Vê se essa pessoa que diz que é canalizadora está realmente trazendo conhecimento. Ou se está apenas confundindo, gerando medo e trazendo meia dúzia de pataquada, de chá de nada, de farofa de vento, que não muda a vida de ninguém. Que diferença faz? Ah, o comando Asta deslocou a nave daqui para cá. Mandou a mensagem. Que diferença faz? Entendeu, gente? A gente precisa sair disso, dessa fantasia, dessa Disney, e encarar a vida do jeito que ela é. Porque o ensinamento que a gente precisa realmente aprender é esse aqui. É o do dia a dia. É esse. Essa é a escola. Não adianta ficar fugindo. É essa aqui. É no meu relacionamento tóxico que eu vou crescer. É no meu emprego chato que eu vou crescer. É na minha família problemática que eu vou crescer. É lidando com as minhas sombras, com as minhas ideias ruins, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações que eu vou... É isso aqui, ó. É o real. Se alguém está fazendo algum trabalho e tirando você do que te educa, tem alguma coisa errada. A Kel colocou assim: a MT é um trabalho maravilhoso da luz, está me melhorando como ser e me mostrando o que devo mudar. É isso aí, ó. Está melhorando ela como ser. E ajudando ela a melhorar a vida dela, o mundo, as pessoas. É isso. Eu já falei diversas vezes, a MT não é fada madrinha, não é gênio da lâmpada. Quero namorado, a Kelly. Eu suspeitei que fosse Kelly, mas eu não queria pagar mico, viu? Aí eu falei assim, Kel, vou ver se é Kelly mesmo. Aí quero namorado, a MT vai lá e pá, a namorada aparece. Tá, que crescimento houve nisso? Não, não houve crescimento, apenas a sua vontade foi feita. Isso é crescimento? Não, isso é mimo. Tá te estragando. Se tudo que você quer for dado para você sem que você melhore para conseguir, não tá te ajudando. Tá te estragando. O nome disso é magia negativa.
Ou a famosa magia negra, que não se fala mais porque é dito que é preconceito, né? Que é racismo. Então a gente fala magia negativa. Se eu tenho carro e eu não precisei melhorar para isso, se o namorado aparece sem que eu precise melhorar para isso, se o dinheiro aparece sem que eu precise melhorar para isso, tem uma coisa errada aí. Isso não é bênção de Deus, não. Porque a bênção de Deus, ela frutifica dentro e fora, tá? Não é só fora. Por isso que é a magia da transformação, é para mudar você. Porque mudando você, aí a coisa pode acontecer, gente. É simplesmente assim.